Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Vayera, que significa aparece-lhe. Essa Parashá, ela é muito interessante, porque ela fala de vários momentos em que o Senhor, o Eterno, vai aparecer para Abraham. E eu quero pegar hoje alguma coisa que está lá no final dessa Parashá, tá? Eu quero falar sobre aquele momento em que Abraham tem um encontro com o Senhor e com seu filho Isaac, tá? Esse momento foi um momento crucial na vida de Abraham e na história do judaísmo, obviamente falando. Eu gostaria de tratar de algumas coisas assim pontuais com você, para te mostrar as conexões proféticas que existem nessa Parashá. Porque quando a gente fala, o Senhor apareceu a Abraão, ele foi visto, tá, por ele, e de várias formas. E aqui eu quero te mostrar uma das formas assim mais extraordinárias. Eu quero te mostrar o nível de relacionamento que esse homem tinha com o Eterno. E para começar, eu quero ler um texto aqui junto com você, para a gente poder entender isso aí, tá? Gênesis 22:1 diz assim: aconteceu que depois dessas coisas que provou Elohim a Abraham e disse-lhe, Abraham, e ele disse, eis-me aqui, Hineni, tá? Ele disse, agora toma o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraham pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Elohim lhe dissera. Até aqui, eu quero mostrar algumas coisas para você que, na minha opinião, são muito impressionantes. A primeira é o nível de relacionamento que o Senhor tinha com Abraham, ou que Abraham tinha com o Senhor, né? E por que eu digo isso? Porque aqui nós temos algo que foi muito impressionante, irmãos. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui que eu acho que é importante a gente falar sobre isso agora, sabe? Tem algo aqui que é assim sobrenatural. O fato de nós termos alguém tão disposto a cumprir a palavra do Senhor e a obedecer, sabe? Eu fico muito assim impressionado com isso, porque nós não encontramos pessoas assim nos nossos dias. A pressa que Abraham teve de obedecer a palavra do Eterno. Primeiro ele diz assim, estou aqui. Estou disponível para o Senhor, para aquilo que der e para aquilo que vier. Essa disponibilidade mostra o seguinte, que esse homem sabia com quem ele estava tratando. Isso é importantíssimo. A minha pergunta é, será que nós sabemos com quem nós estamos tratando? Rabino, para mim o Eterno é tudo, para mim Yeshua é tudo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele é tudo para mim. Ok, para mim também. Mas a pergunta é, quando ele pede uma coisa para a gente, nós estamos dispostos a entregar-lhe? E é óbvio que eu não estou falando de um objeto, não estou falando de uma coisa qualquer. Aqui, no verso 2, tem uma informação que é muito pesada. Vamos lembrar do contexto? Abraham teve Isaac através de um milagre, porque sua esposa Sara, ela era estéril. O Senhor curou a esterilidade de Sara, deu a ele Isaac, o nome do menino
ou do rapaz agora, né, significa ele rirá. Ou seja, o nome dele está ligado à alegria que esse menino, que depois, que agora já é um homem, agora tem 37 anos, tá? Esse homem vai trazer para toda a família. E aí o Senhor disse assim para ele, olha, você pega esse filho que eu te dei, que eu tenho uma promessa na vida dele, vai até a terra de Moriá e você vai oferecê-lo a mim em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Para pensar numa coisa, será que nós, na manhã seguinte, nos prepararíamos tudo e iríamos para o local que o Senhor nos indicou? Levando o nosso filho, obviamente, chegando para ele dizendo assim, ó, nós vamos sair, tá? Amanhã de manhã nós vamos sair bem de madrugada, nós vamos para um lugar onde o Senhor falou para mim que é para a gente ir. E uma outra coisa que é impressionante é a obediência de Isaac. Aqui o pai e o filho estão numa unidade muito grande. O filho, porque conhece o caráter do pai. O pai deixou transparecer em toda a sua vida o seu caráter e o seu relacionamento com o Eterno. Honestidade, bondade, misericórdia, entre outras coisas. Agora, esse filho, quando o pai diz assim, nós vamos sair, você vai comigo, ele não pensa duas vezes, ele pega as coisas e vai junto com o pai. E aqui, irmãos, é que está um segredo muito importante para tudo isso. Quando Abraão pega o seu filho e eles vão para esse lugar, aí diz o seguinte, ao terceiro dia, e o número 3 é o número de transição, tá? Esse terceiro dia aqui é muito importante, tá? Porque esse terceiro dia, depois nós vamos ligar ele com um outro fato que vai ser muito interessante para nós. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu de longe o lugar. Amados, eu quero falar sobre o lugar. Hamakom. Dentro da tradição rabínica, Hamakom é um dos nomes do Eterno. Então, o lugar é o Eterno, ou o Eterno é o lugar. Então, se a gente parar para pensar e raciocinar de uma forma bem fria agora, nós vamos entender um outro aspecto aqui. O Senhor disse para Abraão para levá-lo para um lugar, mas esse lugar seria para dentro dele mesmo, para um local onde haveria uma conexão ainda maior com ele, com o Eterno. E aí, a gente vai depois pegar a história e ver que lugar era este, tá? Porque, segundo a tradição judaica, né, eles estavam no Monte Moriá, que esse é o mesmo lugar onde Yaakov, mais tarde, vai ter o sonho da Sulam de Yaakov, da escada de Yaakov, e seria o lugar onde futuramente estaria o Beit HaMikdash, ou o templo sagrado. Então, o que Abraão viu e o lugar para onde ele foi, era o local onde estaria o terceiro templo. O templo, eu digo, né? E vai ser reconstruído agora o terceiro templo, obviamente. Mas isso é uma coisa que para mim é muito impressionante, porque ali tinha um portal onde a presença do Eterno era muito sensível, era muito forte. Então, com esse conhecimento, com estas informações, nós vamos entender o que vai acontecer ali, tá? Porque o Senhor diz para ele assim, pega o teu filho e oferece ele para mim como sacrifício. A palavra para sacrifício ali é olam, que significa um sacrifício pleno. É a oferta que é queimada completamente, não sobra nada da oferta. Então, esse tipo de oferta ela vai aparecer como uma oferta pelo pecado lá em Levítico.
ela é a primeira oferta que aparece, é o primeiro sacrifício que aparece. Então, esse tipo de postura, de entendimento de que o sacrifício traria remissão, traria salvação, não era uma coisa que eles não sabiam. O Senhor não ensinou isso para eles lá em Levítico. Já aqui com Abraão, ele já tinha essa consciência. Então, o Senhor dá essa ordem para ele poder ir até lá. E ele vê o lugar e ele diz para os moços dele assim, olha, os servos dele, fiquem aqui com o jumento, que tinha sido o animal usado para transportar todo o material, e eu e o meu filho iremos até ali. Nós vamos adorar ao Eterno e retornaremos a vós. Nesse ponto eu preciso parar para te mostrar uma outra coisa. Quando uma pessoa tem certeza daquilo que o Senhor disse para ela, ela abre a boca para declarar aquilo que vai acontecer. Porque aqui Abraão vai agir como um profeta. Ele disse assim, olha, fiquem aqui, nós vamos voltar. Ele não disse assim, ó, vocês ficam aqui porque eu vou lá matar meu filho e eu volto sozinho. Ele disse assim, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão tinha certeza do que ia acontecer. Então, a gente pode ver uma coisa muito interessante também. Ele já sabia daquilo que o Senhor iria fazer. Lógico que não de forma plena. Mas ele sabia que o poder do Eterno era tão grande, mas tão grande, que ele poderia matar Isaac e Isaac ressuscitaria e ele voltaria com o filho vivo. Você entendeu isso? Ele voltaria com Isaac vivo para aquele lugar. Aí, Abraão chega, eles preparam o altar, eles pegam a lenha, colocam ali, e aí eles chegam no local, depois de tudo preparado. Isaac fala para Abraão uma frase, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis que está aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí ele disse assim, Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E eles, naquele lugar então, eles colocaram tudo em ordem e agora ele amarra Isaac e Isaac entende que ele seria o cordeiro. Isaac entende o que vai acontecer. Ele é colocado no altar em cima da lenha. E agora, irmãos, pai e filho estão em silêncio. Não há som algum naquele momento. E Abraão, ciente de que ele tem um relacionamento com o dono da vida e que o dono da vida mandou ele fazer aquilo. Isso não foi um sonho, não foi uma alucinação que Abraão teve. Ele tinha certeza daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Então agora ele pega e vai matar Isaac. No momento da morte de Isaac, aparece então um anjo que brada dos céus, disse, Abraão, não faças tal. Tá? E ele então não mata Isaac. Eu vou encurtar um pouquinho a história só para te mostrar um negócio interessante aqui. A fala desse ser é o seguinte, eu sei que você teme ao Eterno e você não negaste a mim o teu único filho. Então, quando Abraão levanta os olhos para contemplar aquela cena, ele vê atrás um cordeiro. E quando ele vê o cordeiro enroscado no mato, de uma forma muito providencial, ele o toma e oferece o cordeiro, está escrito aqui, em lugar de seu filho.
quero mostrar para você agora uma série de coisas interessantes. Primeiro, todas as vezes que o Senhor nos der uma ordem para que nós façamos qualquer coisa e nós não tivermos como fazer aquilo, mesmo assim nós nos movermos em direção àquela situação, qual será a atitude dos céus em relação a nós? Haverá um cordeiro que será providenciado para cada um de nós. Ou seja, o que o Senhor mandou fazer, nós faremos. Não com os nossos próprios recursos, não com a nossa própria força, mas com aquilo que o Senhor providenciará para nós. E aqui eu quero te mostrar uma coisa, porque a gente, quando vê esse tipo de situação, você fala assim, nossa, foi um milagre, né? Foi uma coisa linda que aconteceu, né? Só que, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando Yohanan, o imersor João Batista vê Yeshua, ele diz, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Aí nós vamos entender um outro negócio, que aquele cordeiro que morreu por Isaac prefigura Yeshua, que morreria pelos pecados da humanidade. E aqui, irmãos, tem uma outra coisa que é muito interessante, ela é muito impactante. Durante a festa de Pessach, nós temos 3 matzot, 3 pães ázimos. E nós pegamos uma desses pães ázimos e partimos. A matzá que a gente pega para partir, geralmente é a do meio. E por que nós pegamos a do meio? Porque elas representam nossos 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Então a matzá que é pega, ela representa Isaac. E sabe o que acontece? Quando Yeshua celebrou essa festa com seus discípulos, ele tomou esse pão e partiu e disse, o quê? Este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Quando Yeshua disse essas palavras, certamente deve ter se aberto o entendimento daqueles discípulos que disseram, uau! Então, você é aquele que morreu profeticamente no lugar de Isaac, através daquele cordeiro, para que Isaac pudesse ter vida, e agora você vai fazer o mesmo por nós. Você vai morrer em prol da humanidade, porque você é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Um projeto de redenção que está focado no Cordeiro. Quando Adão e Eva pecam, há uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que o Eterno matou um animal para fazer deles túnicas, para fazer vestes para eles. E aí o Midrash diz que o animal que morreu foi um cordeiro. E aí a gente fala assim, meu pai, e aí? Que cordeiro foi esse? E a Bíblia fala sobre esse assunto, mostrando para a gente o seguinte, que Yeshua é aquele cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Nossa, isso é muito extraordinário, irmão, isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. E aí a gente vai entendendo que tudo aquilo que aconteceu com Isaac foi um projeto de redenção e salvação que tem como foco principal o Cordeiro. Então você percebe que tudo aquilo que aconteceu, todo aquele mover do Eterno no Monte Moriá, foi para que o Cordeiro se revelasse, foi para que o Cordeiro aparecesse, foi para que o Cordeiro viesse
para morrer em lugar de Isaac. E esse projeto do cordeiro morrer em lugar de Isaac traz para mim e para você uma nova perspectiva, mostrando o seguinte, que quando Adão e Eva pecaram, morreu um cordeiro no lugar deles. Por quê, irmãos? Porque o Senhor falou assim com eles: não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. O Senhor disse isso no singular para Adão, mas isso seria extensivo a Eva. E por que eles não morreram? Porque o cordeiro morreu no lugar deles. E eles foram vestidos com a pele desse cordeiro. Ou seja, a cobertura deles, ao invés de ser folhas de figueira, foi a pele do cordeiro. Aleluia! Eu tenho certeza que você está me acompanhando e você está entendendo o que eu estou te dizendo. Que aquilo que aconteceu na Paraxá com Isaac, na realidade foi algo tão extraordinário, que quando Abraão volta para casa, ele volta com a certeza ainda maior de quem ele serve. Quando nós entregamos a nossa vida a Yeshua, nós temos então uma certeza ainda maior de quem ele é na nossa vida. E olhe, quando a gente pega a Bíblia, você começa a ler, sabe? Você vê o Pedro falando uma coisa espetacular. Vou ler para você aqui. 1 Pedro 1,19, ele diz assim: mas com o precioso sangue do Machia, como um cordeiro imaculado e incontaminado. E ele está falando de redenção. Ou seja, como que a redenção aconteceu? Através do sangue do cordeiro. Para o cordeiro poder dar o sangue dele, ele teve que morrer. Por que Isaac foi salvo? Porque o sangue do cordeiro foi derramado para que ele pudesse viver. Senhor, isso é muito extraordinário para as nossas vidas, para nós entendermos que já com Abraão, nessa Paraxá Vaiera, nós vamos ver a salvação acontecendo através do derramamento do sangue do cordeiro. Depois em Levítico isso vai ser institucionalizado, vai ser sistematizado. Por quê? Porque as pessoas não poderiam sair por aí matando cordeiros em qualquer lugar para que houvesse redenção. Tem que ter um passo a passo. Ah, vou matar qualquer cordeiro. Não, vai diante do sacerdote, vai pedir perdão pelo pecado para que o teu sacrifício seja aceito. Não é de qualquer jeito que nós podemos fazer as coisas, irmãos. Nós temos que fazer as coisas da forma correta, com o entendimento do que é a Escritura no seu total, na sua plenitude para mim e para você. Essa questão do cordeiro, ela é muito importante. Quando Yeshua estava prestes a morrer, ele estava preso, alguém chega e diz assim: importa que alguém morra pela nação. Tem que ter um cordeiro para expiar o pecado de todos. E essa pessoa, naquele momento, já era Yeshua. Então a gente vai perceber na história de Israel que todas as vezes que em Levítico, depois ao longo da Torá, dos profetas, o cordeiro aparece sendo sacrificado, ele tem um objetivo. Qual é? Trazer a redenção ao povo de Israel. Uma coisa tão simples, mas tão importante, tão impactante para as nossas vidas. Quantas vezes nós desprezamos
o sacrifício do Cordeiro por nós. Quantas vezes nós agimos de forma como se para nós esse sacrifício não significasse nada, 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 nada. É algo também a pensar. Abraham e Isaac voltaram gratos. Porque agora, ao invés dele ter um filho morto, ele tinha um filho vivo nas mãos. E eu fico imaginando, sabe, irmãos, como por vezes nós não damos valor a isso, ao sacrifício de Yeshua, tudo que ele fez por nós. Quantos de nós desprezamos, quantos de nós não ligamos para aquilo que ele está fazendo? E quando eu digo está fazendo, é porque a salvação está em desenvolvimento, ela não parou. Mas nós, às vezes, agimos como se a salvação não significasse nada. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Rabino, mas e os judeus? Rabino, mas e o sacrifício de Yeshua não teve valor para os judeus? Por que eles não recebem Yeshua? E aí nós temos que entender o outro lado da profecia. O judeu foi endurecido pelo Eterno. Está escrito isso em Romanos 11. Porque existem outros judeus que perderam a sua identidade, que precisam ser reagrupados e salvos. E isso está acontecendo debaixo de uma estrutura chamada igreja cristã ou igreja evangélica. É debaixo dessa estrutura que está acontecendo a salvação de pessoas que são chamadas de gentios. E estas pessoas, por vezes, não se dão conta de quem elas são. Porque quando nós pegamos a profecia de Romanos capítulo 11, tem a oliveira e tem o enxerto da oliveira. E o enxerto da oliveira é uma outra oliveira, só que brava, uma oliveira silvestre. Mas é também oliveira. Então, às vezes, a gente não se dá conta disso. Às vezes, a igreja não se dá conta que ela é parte da nação de Israel. Que essa redenção que foi prometida para Israel. Porque está escrito que Yeshua veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E novamente, ele envia os discípulos e diz, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é um tema que nós vamos tratar futuramente. Mas eu quero mostrar para você o quanto isso é importante. Aquilo que Yeshua fez como o Cordeiro. A sua vida sendo entregue como um cordeiro. Como um cordeiro mudo que foi levado diante dos seus tosqueadores. Tá? Aqui, em Atos, capítulo 8, verso 32, diz justamente isso. E o lugar da escritura que lia era esse. Foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Falando sobre Yeshua. Que Yeshua ficou calado diante dos seus acusadores. Por quê? Ele estava fazendo o papel do cordeiro. Do cordeiro que não ia reclamar, do cordeiro que nada iria dizer, mas queria cumprir o seu papel redentivo. O sangue do cordeiro haveria de trazer redenção. Por quê? Porque esse não era qualquer cordeiro, esse era o Cordeiro de Elohim. O Cordeiro daquele que é o Santo, Santo, Santo. Para trazer essa redenção tão necessária ao mundo. Só para a gente poder continuar dando mais um passo e a gente poder entender isso, o Cordeiro depois ele vai reaparecer nas Escrituras no último livro da Bíblia. E aqui tem algumas aparições assim que são muito interessantes. E aí eu quero te mostrar que o que está no princípio está no fim. Ou seja, o fim está no princípio. Tá? Há uma conexão entre Gênesis e Apocalipse. E aqui eu quero te mostrar como isso aqui está acontecendo de uma forma assim muito, mas muito clara e muito explícita. Tá? Olha só. Apocalipse 5, verso 8, diz o seguinte:
E havendo tomado o livro, ele toma o livro das mãos do Eterno, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Nós temos aqui a aparição do Cordeiro. Agora, o Cordeiro, ele não tem o papel, ele não vai ser entregue para ser morto. Aqui agora o Cordeiro, ele já reina. Então, por que que o livro de Apocalipse retrata Yeshua, ou Yeshua é visto como um cordeiro? Porque João precisa fazer essa conexão e precisa informar as pessoas, ele escreveria esse livro depois, o que ele viu. E o que ele viu? O cordeiro. Por quê? Porque ele tinha que ligar isso com Gênesis, tinha que ligar com a história de Abraham, tinha que ligar com a história de Ohanã, o imersor, que viu o Cordeiro de Elohim chegando. E ele tiraria o pecado do mundo, ou seja, o poder do pecado só foi quebrado através da morte do Cordeiro. Sem a morte do Cordeiro, não haveria forma de se quebrar o poder do pecado. A redenção da humanidade seria impossível se ele não morresse. Aí, Apocalipse 5,12 diz assim, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amados, agora o Cordeiro está recebendo o quê? Aquilo que a gente chama de adoração. Aquilo que nós chamamos dos elogios, que são pertinentes a quem precisa ser honrado. Isso aqui é uma honra no céu. Por quê? Porque ele é digno. Digno de receber. Porque ele fez algo que o levou a esta dignidade. E agora, tudo aquilo que foi criado precisa reverberar essa informação. Nós precisamos pegar essa informação e repetir. Agora, olha só. O verso 13 diz assim, e ouvi, isso é João, está escrevendo, a toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Meu Pai, que coisa extraordinária. Vai chegar um momento, irmãos, em que todo o reino físico, todo o reino celestial, ele vai se prostrar diante de Yeshua. Agora, imagine isso aqui acontecendo. E João viu, e as pessoas falavam, as criaturas. Você imagina, nós, os seres humanos, os animais, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, debaixo da terra, o mar, os peixes, as baleias, tudo que há na natureza, o universo com os seus movimentos declarando essa palavra. Por quê? Porque para que Isaac não morresse, o Cordeiro morreu. E o Cordeiro morreu para que operacionalizasse a redenção para a humanidade, para ele chegar num ponto desse, para que tudo aquilo que tem fôlego possa dizer a ele o louvor, honra, glória e poder para sempre. Amém. Será que vai estar errado quando alguém disser isso? Não. Nós não vamos estar fazendo mais nada do que a nossa obrigação. E aí,
nós vamos ver que o poder do Cordeiro ele é tão grande que em Apocalipse 6:1, ele abre um dos selos. E aí começa o movimento no mundo em que nós vivemos. E começa a haver confusão, porque os 4 seres, os 4 cavaleiros, né, que o pessoal conhece como 4 cavaleiros do Apocalipse, são soltos. Mas por quê? Porque o Cordeiro, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem honra, ele abre os selos. E quando ele abre, as coisas começam a acontecer. Tem um princípio aqui por trás disso, que todas as vezes que o Cordeiro diz algo sobre a minha vida ou sobre a tua, e abre alguma coisa, ninguém pode fechar. Aleluia. Assim como ele deu a vida a Isaac, e Isaac voltou para casa vivo, assim ele faz conosco. Você entendeu que tem um princípio muito lindo por trás disso? Isso é muito tremendo, irmãos, muito tremendo. Olha só, em Apocalipse 7:9, eu já tenho que terminar, ele diz assim: depois dessas coisas eu olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Você sabe quando que a gente pega ramos de palmeiras nas mãos? Em Sukkot. Isso aqui tem uma pista para você? Para mim tem. Aí no verso 10 diz assim: e bradavam com grande voz, dizendo: salvação seja ao nosso Elohim, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Oh meu Pai, isso está acontecendo no céu, ou seja, vai acontecer ainda no céu. João já viu isso acontecer. Você viu a importância do Cordeiro? Você viu aquilo que aconteceu lá com Isaac? Como prefigura a salvação futura, como aponta para a gente. Aquele Cordeiro que morreu ali, para que Isaac vivesse, aquilo não foi à toa. Isaac é a continuidade da promessa do Eterno, feita a Abraão. Se Isaac morresse, não haveria Israel e nós não estaríamos aqui. Porque o Cordeiro morreu no lugar de Isaac, nós estamos aqui. Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu. E aí, irmãos, nós temos aí, na continuidade, vários versículos que falam sobre isso. Eu só quero ler mais um que está em Apocalipse 12:11, para a gente poder encerrar. E ele diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Sabe, irmãos, tem um momento em que a gente precisa vencer, tá? A gente precisa vencer, porque o nosso acusador, ele vai continuar vindo todos os dias para tentar derrubar a mim e a você. Mas como está escrito aqui, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Yeshua e a palavra do seu testemunho, que é a Bíblia, nós vamos vencer. E nós não vamos querer guardar a nossa vida, mas se for necessário, nós entregamos a nossa vida. Porque se ele teve coragem de se entregar por mim e por você, por que não teria eu e você, não teríamos eu e você essa mesma postura? Eu quero encerrar esse vídeo dizendo uma coisa para você. A alegria de Abraão ao ver o Cordeiro e o alívio que ele sentiu, por saber o seguinte: tudo que papai me disse, ele está cumprindo. Tudo que o Senhor me disse, e eu abri a boca e falei como profeta, ele está cumprindo. Eu disse que viria, que nós adoraríamos no monte e retornaríamos. Hoje, ali onde é Jerusalém, ali no monte do templo, aquele lugar é o lugar onde será estabelecido o terceiro templo. E ali será o lugar onde a glória do Senhor vai ainda aparecer de uma forma muito plena dentro da nação de Israel. E hoje nós esperamos o momento da manifestação do Filho de Elohim, de Yeshua Mashiach. A salvação nós já adquirimos em Yeshua. Eu já fiz a minha decisão há 42 anos atrás e pretendo não abrir mão dela. Eu espero que você também, meu irmão e minha irmã, continue assim.
porque daqui a pouco ele virá nos buscar. E o livro do Apocalipse termina dizendo: Maranatá, ora vem, Senhor Yeshua. Do alto agora vem, Senhor Yeshua. Que assim seja e que se cumpra todas essas coisas da nossa vida, porque o Cordeiro deu a sua vida por nós. Amém, amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém.